Salve, salve, meu povo! Muito boa noite! Chegando aí para todo o Brasil e o mundo com o programa de esportes mais raiz da televisão brasileira. Hoje, a nossa dupla de comentaristas é formada por Osmar Garrafa. Osmar. Beleza. Muito bom! E também por ele, Thiago Salazar. Salazar, muito bom. Olha, e hoje a gente vai falar muito aqui no programa desse clima de Libertadores, né? Todas as informações desse super duelo entre Palmeiras e Flamengo que acontece no sábado. A gente tem ainda o São Paulo, que não passou de empate, sem gols ontem no Morumbi, e tudo sobre a preparação de Santos e Corinthians, que entram em campo logo mais pelo Brasileirão. O Peixe recebe o Fortaleza na Vila Belmiro e o Corinthians pega o Ceará no Castelão. Então, ó, fique com a gente aí que a gente volta depois dessas dicas. Estamos de volta com uma resolução importante da Confederação Sul-Americana de Futebol. A partir da próxima temporada, não haverá mais diferença nos gols anotados como visitante nas competições de clubes organizadas pela entidade. E esse é o tema da nossa enquete do dia. Quero saber dos nossos comentaristas aqui, da galera que está aí do outro lado da telinha. Vota lá no site gazetesportiva.com, que é a sua forma de interagir com a gente. Como que você avalia a decisão da Conmebol de acabar com o gol qualificado fora de casa? Que é aquele critério, né? O gol fora de casa vale mais, né? Demorou, foi em boa hora ou deveria manter o critério? Vote no site gazetesportiva.com, usa o QR Code que está aqui embaixo, já vota direto. E daqui a pouco eu falo do WhatsApp. O que você acha, Salazar? Eu acho que demorou muito. Tinha que ter demorou muito, porque é um critério que eu nunca entendi, nunca concordei. Aliás, boa noite mais uma vez a vocês que estão nos assistindo. E, na minha opinião, assim, não tem nem o que discutir, não há nenhum sentido nisso. Antigamente as pessoas falavam assim, mas isso é para forçar os caras não ficarem tudo atrás, para quando jogar fora de casa querer marcar um gol. Isso nunca se concretizou, as equipes continuavam atrás e jogavam por uma bola. Enfim, não tem sentido para mim um jogo 1-1, um jogo 2-2 e ser decidido porque quem marcou o gol fora. Então, assim, para mim demorou e demorou muito. E aí, Garrafa? Eu tô com o Salazar, fechado com o Salazar. Boa noite, galera, acompanhando o Gazeta Esportiva. É por aí. O futebol, quanto mais você vai inventando, mais chato ele vai ficando. Vamos no simples, no básico. Gostei dessa frase. Vamos no simples, no básico. Porque o futebol é um dos esportes mais apaixonantes. Porque é simples, todo mundo pode praticar. Aí inventam VAR, porque o gol é a regra. A mão é aqui, não é aqui. A mão é aqui. Já vão colocar um dedo no ombro. Fala, não, mas aqui, esse pedacinho representa um dedo. Os caras piram, velho. Vamos no arrozinho com feijão. Prático, arrozinho com feijão básico. Já jogou gol caixote na sua vida? Você jogou gol caixote, muito, né? Pega lá dois chinelinhos, 2 sandálias havaianas, põe lá no gol. Futebol é isso, cara. Vamos parar com essa frescura. Que bom que veio essa determinação. Então você que está em casa pode mandar um vídeo pelo WhatsApp de até 10 segundinhos. Vem aqui, Silvio Procópio. A caneca bonita do Salazar. Eu bebo hoje? A minha tá lá longe. Caneca de até 10 segundos é ótimo, né? Vídeo de até 10 segundos com o celular deitado no 11 99479 1633. Você pode ganhar a caneca maravilhosa do Gazeta Esportiva, tá bom? Hoje tá geladinho o negócio com isso aqui. Beleza, hein? Os caras acham que é mentira, tem coisa aqui dentro mesmo. Vem cá, torcedor. Se você estivesse no lugar do Renato Gaúcho, quem você escalaria como titular na final da Libertadores? Arrascaeta ou Michael? O Osmar Garrafa é Michael ou é Michael? É Michael. Michael. Eu acho que eu vou criar uma polêmica sobre isso. E agora, hein? Michael. Olha, o Osmar Garrafa levanta os números dessa dupla para te ajudar a tomar essa decisão. Se tem alguém que se deu bem no Flamengo com a chegada de Renato Gaúcho, esse alguém foi Michael. Não dá para negar que desde que Renato chegou à Gávea, Michael cresceu de produção a ponto de se tornar o atual xodó da torcida rubro-negra. E na ausência de Arrascaeta, que estava contundido, ele foi o grande destaque do Mengão, com belas atuações e muitos gols marcados. Nas últimas 10 partidas pelo Flamengo, ele marcou 7 gols. Com ele em campo, o aproveitamento foi de 66,7% dos pontos disputados. No próximo sábado, o Flamengo tem pela frente o jogo mais importante da temporada, a decisão da Libertadores. E com Arrascaeta recuperado de lesão,
mas ainda longe do ritmo ideal de jogo, a dúvida está no ar. Quem será o titular contra o Palmeiras? Michael ou Arrascaeta? Na temporada, Michael jogou 59 partidas e marcou 18 gols. Já o uruguaio, devido às lesões e convocações para a seleção, jogou menos. Foram 32 partidas com 9 gols marcados. Será que na busca de mais uma liberta, Renato vai apostar na boa fase do xodó rubro-negro ou vai preferir a experiência de Arrascaeta no jogo mais importante do ano? Se você fosse o Renato, apostaria em quem para começar jogando, hein? Então, agora é o seguinte, futebol é momento. Sim. O Michael tá vindo numa grande fase. O Arrascaeta não joga há quanto tempo? O Arrascaeta acabou de voltar, entrou em 2 Pouquinho. jogos. E para mim, principalmente o último jogo contra o Grêmio, só serviu para mostrar que ele não tem condição de ser titular. Entrou fora de ritmo ainda, a preparação física para um jogo como esse, acho que ele seria engolido. É um cracaço de bola, seria titular absoluto, mas não acredito que o Renato vai entrar com ele por causa da condição física dele. Agora eu vou criar um fato novo aqui para vocês. Eu não iria nem de Michael, nem de Arrascaeta. Eu iria de Vitinho. Que isso? Nossa Senhora. Eu iria de Vitinho. Vou te dar uma oportunidade para você comentar de Não, novo. sabe por quê? Sabe por quê? Pro O Palmeiras Michael ganhar. é muito bom, Você claro não que quer, é muito bom. Você não quer repensar? Não quero, deixa sabe eu- por quê? Porque beber o quê aí na- o esquema que o Abel pode armar, como ele segurou o Galo, inclusive, com 3 homens ali, eu não sei se ele vai fazer isso. O Michael, ele é um cara na frente sensacional, só que ele abre um buraco no meio muito grande. E é jogo único, é decisão, é final, E aí, não por tem esse para buraco depois. passa alguém. Não adianta pensar só numa parte, tem a outra. A entrada do Michael deixa o Flamengo muito mais vulnerável. Você pode contra um ganhar em time bom. 90 minutos e quer ganhar nos 10 Mas, eu finais. acho, mas aí que tá, o Vitinho tem feito gol, tem participado, inclusive fez 2 Bom, o gols senhor agora. respondeu a enquete, fez uma outra pergunta, já respondeu É a isso. pergunta. Eu Agora iria de deixa o Vitinho. Garrafa falar, vai. Eu iria de Vitinho. É o seguinte, se o Arrascaeta tiver em condição, né? Sim, aí não. É Arrascaeta, É, não tem jeito. Mas- O Arrascaeta, no meu, se eu sou o técnico, o Arrascaeta vai jogar no país dele. Sim. Olha a motivação que esse cara tem. No estádio onde ele conhece muito, ele tá com uma energia extremamente positiva. E se o cara tá sem ritmo? Você tem, é isso que eu tô falando. Você tem o Michael que tá numa boa fase. Você vai ter uma grande arma também no banco de reservas e com um cara, um dos melhores meias do futebol sul-americano, que é o Arrascaeta. O Arrascaeta aguenta 90 minutos, aguenta 45. É isso que o Renato vai ter que Você dosar. começaria Eu com o começaria com o Arrascaeta. Arrascaeta. Eu acho que a questão é o ritmo. Né? Só se ele, vamos supor, se ele estiver capengando mesmo, A velho. questão é o ritmo. É isso que eu tô ele te falando. tá fora de ritmo. Não é essa nem é a uma- questão de quanto ele aguenta, é estar fora Mas de então, ritmo. mas é isso que eu tô te falando. Aí o Renato, se ele tem uma condição mínima, eu vou de Arrascaeta, Michele. Arrascaeta. Se não, tem é Michael. o Michael. E Vitinho, eu passo, deixo o senhor comentar, defender Não, eu sua iria de tese. Vitinho. O senhor pode. Ele quer pôr o Vitinho cada na um final tem da uma opinião. Libertadores. Eu velho. tô Ele pensando Arrascaeta, no outra sistema Vitinho, tático Michel. dos 11 Atenção, do time. chileno, vamos repensar uma enquete amanhã. Vitinho, titular do Flamengo, porque o que aconteceu com essa criança, com esse ser que veio da Baixada O aqui? Vitinho entrega na frente, menos que o Michael, sim, mas ele também entrega um bom futebol, um bom Ele quer pôr um na cara que frente. entrega menos, eu vou Só embora. que ele recompõe Vai o meio embora, de Galo, campo. levanta. Ele Também vou recompõe embora, o meio Garrafa. de campo. Você tá... Não, eu tem também acho que eu vou certeza? embora. Vou deixar ele aqui sozinho. Tá Vamos acontecendo? aguardar, vamos ver então. Ah, brincadeira. Eu só quero ver se o Renato colocar o Vitinho. E não é só a Libertadores que está chegando. Vem aí o Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. E mais uma vez a Lux Color está com a gente nessa grande festa. E olha só, a votação está encerrada. Quem será que vai levar, hein? Fique ligado, 18ª edição do Troféu Mesa Redonda. Vai ser bom demais essa festa maravilhosa que a Lux Color faz. Premia os melhores jogadores do futebol brasileiro. E teremos melhor jogador do mundo com a gente no Troféu Mesa Redonda. Até dando spoiler aqui. Um abraço para todo mundo da Lux Color e hoje já fui experimentar os vestidos, hein? Vamos ver qual será o escolhido. Daqui a pouquinho a gente volta a falar da grande final da Copa Libertadores. O assunto agora é Campeonato Brasileiro. São Paulo e Atlético Paranaense fecharam ontem a 34ª rodada da competição. E foi duro para os mais de 40 mil torcedores que estiveram no Morumbi. E o Morumbi foi palco de um momento atípico tanto para o São Paulo quanto para o Atlético Paranaense. Os clubes acostumados sempre com grandes conquistas se enfrentaram com o mesmo objetivo no Brasileiro: afastar de vez o fantasma do Z4. Um pouquinho tenso, né? Porque a gente precisa ganhar esses 2 próximos jogos aí para se manter na Série A. Mas eu tô confiante.
Tô confiante que a gente vai conseguir sair com a vitória aqui e que os próximos jogos o tricolor vai ficar mais tranquilo. A torcida tricolor estava confiante no resultado. Empurrado pelos mais de 43 mil torcedores, logo no começo da partida o tricolor foi para cima do Furacão. Tentando afastar a seca de 6 partidas sem marcar, Rigoni quase balança as redes aos 6 minutos. O argentino não desistiu e passou perto logo depois, aos 10. Com mais de 70% da posse de bola para os paulistas, o primeiro tempo acaba com um 0-0 no placar e sem nenhum chute a gol do Furacão. Segundo tempo com Benítez no lugar de Marquinhos. E logo no início, mais uma vez, os donos da casa quase inauguram o placar aos 2 minutos com Rigoni de novo. Benítez organiza o meio de campo tricolor e cria ótimas jogadas. Ceni tira Caleri e coloca Pablo, que na primeira oportunidade quase faz o primeiro depois de uma bobeira do goleiro Santos. A equipe paulista continuou tentando. E apesar das melhores oportunidades, a partida acaba com um 0-0. Placar que não resolve os problemas do São Paulo. A equipe chega ao terceiro empate sob o comando de Rogério Ceni e não consegue se afastar de uma vez do Z4. No momento decisivo, não. O São Paulo ganhou 9 partidas em 34. Não é de agora que os problemas vêm. São Paulo teve vitórias consecutivas no Campeonato Paulista, onde é um nível um pouco mais baixo. Mas qual foi a sequência de vitórias que o São Paulo teve no campeonato como um todo? Gente, é um momento difícil, um momento de dificuldade. Eu acho que está na hora de todo mundo entender a realidade do clube. A realidade que o clube está passando nesse momento. Vão ser, primeiro, um final de ano difícil e serão, acredito eu, anos difíceis para o São Paulo, com qualquer profissional que esteja aqui e com qualquer diretoria que esteja aqui. As dificuldades, elas existem, têm que ser explicadas para o torcedor, porque ele vai ter que ajudar, vai ter que ser paciente, vai ter que ajudar muito o São Paulo nesse momento. É um momento crítico da história do clube. Acreditem no que eu estou falando para vocês. E o que de mais emocionante aconteceu ontem foi essa entrada do Reinaldo no Renato Kaiser. Olha só, o lateral do São Paulo errou a bola e pegou o atacante do Furacão com as travas da chuteira, gente. Mesmo com toda a reclamação, o árbitro Leandro Pedro Voaden não foi rever o lance no VAR, deu apenas amarelo. E eu quero saber de vocês, o lance era para expulsão? Mas é óbvio que era, não tenho assim, a menor dúvida. Para mim, um dos tantos absurdos desse Campeonato Brasileiro. É inacreditável o cara ter a oportunidade de assistir a esse lance por vários ângulos, num monitor, com calma, e não orientar o árbitro a aplicar o cartão vermelho. É inacreditável. Por que ele não foi, gente? E o pior, se a gente voltar um pouquinho ó, esse que está levantado com a placa, que é o quarto árbitro, ele está de frente pro lance. Todo mundo poderia ter visto. Todo mundo poderia ter visto, não é? Foi uma entrada criminosa e o Reinaldo é um cara sangue bom, não é perfil do Reinaldo. Nada contra o Reinaldo. Mas não dá pra dizer que foi lance de jogo. Ele deixou o pé mesmo, o Salazar. Eu até acho que é um lance de jogo. Eu até acho que é um lance de jogo, isso acontece. Mas sem querer também, falta sem querer também. Não podia arrebentar a carreira do cara, Salazar, né, também. Ele levanta, deixa a sola, Salazar. Eu não acho que ele foi pra pegar, eu acho que ele pegou e era pra ter sido expulso, ponto. A questão pra mim é o seguinte... Rachou a caneleira dele. Não, quebrou, ele falou que quebrou a caneleira. A questão pra mim é a seguinte, muita gente acreditou que o VAR minimizaria os erros e coisas grotescas e evidentes e óbvias como essa seriam resolvidas. Aquilo que for assim muito claro vai ser resolvido. Ou seja, o VAR está provando que os nossos árbitros são muito ruins, muito pior do que a gente imaginava que eles eram. E olha que ninguém imaginava que eram bons. Mas aí o VAR está mostrando que eles são piores mesmo, porque eles assistem no vídeo e conseguem errar. Mas nesse caso ele não quis assistir. Não, ele tem que ser, o VAR tem que chamar ele, porque ele aplicou o cartão amarelo. Ele aplicou o cartão amarelo. O árbitro que está lá em cima tem que olhar e falar, olha, para mim é para vermelho, eu acho que você tem que dar uma olhada. Ele não fez isso, ele concordou com a decisão de campo. Inacreditável. Não tem explicação. Prejudicou o Atlético, claro que prejudicou. Seria até legal se o Reinaldo, que é um cara do bem, pegasse o telefone e ligasse lá pro Caio, velho, desculpa aí, fui mal Entra mesmo. aqui ao vivo, entendeu? Reinaldo. Sabe?
né? Porque não é perfil do Reinaldo, foi a entrada... Não é, o Reinaldo não é esse cara. Não foi é. acima, Às vezes acima colocou um pouco de força a mais. Eu também acho, eu não acho que ele foi assim? na maldade. Não acho que o Reinaldo foi na maldade. Mas acertou, pegou, tinha que ter sido expulso. Era um jogo importante para o São Paulo. Cara. São Paulo tinha que ganhar, não era só para empatar. Eu acho que ele estava com o ânimo exaltado. Eu sinto muito pelo Kaiser, mas... Enfim, né? Coitado também. Acho que o Reinaldo... A arbitragem é muito ruim, Garrafa. Não tem mais desculpa. O cara vê no monitor agora. É lance para expulsão. Aqui longe da gente discutir o caráter do Reinaldo, que a gente conhece o Reinaldo, né? Do dia a dia. Claro. É um cara do bem. Agora, mas era para expulsar. O lance foi para vermelhaço. Vermelhaço. Vermelho, o cara assim, vê isso aí na televisão. Olha lá, o árbitro ali, ó, o outro, o quarto árbitro ali, ó. Tá todo mundo vendo ali. A arbitragem é muito ruim, muito ruim. E quem está lá no CCT da Barra Funda é o Guilherme Camarda, acompanhando o noticiário Tricolor. E o que todo torcedor são paulino quer saber é: por que o Benítez não começou ontem como titular? Boa noite, Gui. Isso aí, Michele. Boa noite para você, pessoal de casa. Ontem foi um empate muito amargo, principalmente para a torcida do São Paulo lá no estádio do Morumbi. Muita reclamação com o Voaden também, dele ter enrolado muito o jogo. O Atlético Paranaense claramente não queria jogar, né? E o Tricolor continua em 14º lugar, não se afasta da zona lá de baixo, né? Da zona da degola. E o Benítez não começou jogando, entrou no segundo tempo muito bem, deu uma dinâmica para o meio de campo Tricolor, mais criatividade. E aí o Rogério foi perguntado na coletiva sobre isso e falou algo um pouco polêmico, vamos ver. Na frente, Rigoni Caleri, Rigoni Luciano. Dos lados, eu não posso ter o Benítez do lado. Eu vou matar ele de tanto correr, ele não vai me produzir. Então eu não tenho como, eu tenho que dentro de um sistema, eu tenho que aproveitar o que eu tenho de melhor. Já no segundo tempo, contra o Palmeiras, ele entrou num 4-2-3-1, jogando pelo centro, como ele jogava no Independiente, como ele teve maior sucesso. Mas eu preciso de jogadores alguns jogadores que façam esse corredor, que ajudem. O Sara ajuda muito o corredor. Vitor Bueno é um jogador mais técnico, não é de voltar tanto. Marquinhos é um jogador que obedece mais parte tática. Um jogo não é feito só de talento. Senão, teve 45 minutos hoje e seria resolvido o jogo. E ele entrou bem no jogo hoje. O Benítez fez um bom jogo, entrou, criou oportunidades de gol. Mas nem sempre o sistema favorece um jogador que é muito qualificado tecnicamente, mas ele não tem essa condição de fazer do lado. Jogamos com 2 volantes, 2 homens de frente, Rigoni e Caleri, são meus... O Rigo Luciano, quando está, 2 desses 3. Ou o Pablo, enfim, quem esteja nessa posição. E do lado para o Benítez fica difícil. Então, por isso que é difícil encaixá-lo no sistema de jogo. Isso aí. Mais uma polêmica no ar aí, né, pessoal? Vamos ver. O São Paulo recebe no Morumbi, novamente, jogo em casa, o Sport, mais um clube da parte de baixo. E vão se enfrentar os 2 piores ataques da competição. A gente vai botar na tela até para vocês darem uma olhada. O São Paulo tem o segundo pior ataque, são apenas 26 gols marcados em 34 jogos, média de 0,76 por jogo. Não marcou nos últimos 2 jogos em casa, hein? O Sport, que é o pior ataque do brasileiro, tem 21 gols marcados apenas em 34 jogos, média de 0,62 por partida. Não marcou em 2 dos últimos 3 jogos como visitante. Vamos ver no sábado, porque é um jogo muito importante. A torcida do São Paulo já está perdendo a paciência. Isso deu para ver claramente isso ontem no Morumbi, Michele. Valeu, Guilherme Camarda. Salazar. Olha, eu não vejo polêmica para cima do Rogério Ceni sobre o Benítez e para mim assim é simples. O São Paulo fez uma grande partida contra o Palmeiras. O Benítez não foi titular, entrou no segundo tempo. Ontem o Benítez jogou até mais do que no Allianz Parque. Ontem ele entrou logo depois do intervalo. Então o Benítez jogou um tempo inteiro. Então ficou muito claro para mim que a não entrada do Benítez como titular não tem polêmica nenhuma. Está longe de ser a solução do São Paulo. Isso me lembra até a questão do Luan no Corinthians. Acredita-se muito na questão técnica, mas hoje o jogador não adianta só ser bom tecnicamente, ele tem que cumprir função. E aí eu estou com o Rogério Ceni. O Benítez pode até ser tecnicamente bom, mas ele talvez não cumpra as funções que o time precisa. Não adianta só o cara saber jogar bola, a gente tem N exemplos por aí. Mas não é chato então, falar isso? Zero problema para mim, Garrafa. Garrafa, não é chato ele falar assim, é difícil encaixar o Benítez no sistema de jogo Então, o daqui. Rogério, né, para nós, lógico que o melhor é a transparência, que ele fale. Mas como profissional, é chato, existem né? coisas que você tem que guardar em segredo ali. Nossa. Segura. O Rogério,
tudo que o Rogério fala tem um peso muito grande, principalmente no São Paulo. Mas ele fez uma explicação de sistema. Eu estou falando de um modo geral, né? E o Rogério, nessa própria entrevista, ele foi cobrado porque ele disse que o ano que vem vai ser sofrível de novo pro São Paulo. Que ele, assim, tem gente comparando que ele falou que o elenco é meia boca. Ele pode até achar que é meia boca, não sei se acha, mas não tem que falar esse tipo de situação. Você não tem que ficar... Não, porque você tá com os caras ainda brigando pra fugir do rebaixamento. Ô, Salazar, Garrafa, eu penso o seguinte... O time sou eu, você e a Michele. O time, eu, você, a Michele e o time. Você fala, pô, não tá legal, velho. O Garrafa tá acima do peso, o time também tá, não vai funcionar essa bagaça. Mas nós temos 2 jogos. Você não vai chegar e arrebentar comigo com o time na véspera do Garrafa, jogo. O cara, você vai falar, Garrafa, o cara tá lá vamos dentro. lá, filho, vai na vontade. Até porque acaba com a moral da Mas equipe. não, mas não é isso. Eu acho que ele não quer vender sonho, só isso. Mas isso não funciona pro torcedor. O torcedor não é burro, Michele. Então ele, tudo bem, se ele vende o sonho, você é pior. perde o elenco. Adiantava o corintiano, tava sem sonho também, depois começa a cobrança. Mas contratou 4 caras. O São Paulo, se o cara tem informação de que, ano que vem é com esse time aí, Rogério. Aí você vê o que tem Palmeiras, o que tem Flamengo, o que tem Atlético, agora o que tem Corinthians. Ele vai chegar e falar o quê? Não, nós vamos melhorar, aí ano que vem vamos brigar por tudo. Não, ele tem que cuidar do time. Do time. A gente reclama dessas velhas entrevistas que os caras ficam com esse media train. Aí quando o cara fala a verdade, a gente vai questionar o cara. Mas não é que eu não tô questionando o cara. Eu tô questionando, meu filho, que ele vai... o elenco do São que Paulo vai dar é dentro pior do que o elenco. elenco do Santos? Ele é um gestor de elenco, cara. Então, não é. Ele tem jogos importantes. Ele criticou o elenco, esse é meu ponto. Se ele criticasse, eu estaria com você, mas ele não criticou. Ele só não vendeu sonho. Salazar, presta atenção, filho. Uma coisa é, você tem o pensamento, você tem que pensar os jogadores. Eu entendo, mas eu não vi nada de mal. Você não viu. Eu não vi nada de mal. Pra mim, se ele aponta o dedo pra algum jogador, tudo bem, mas ele não fez isso. Você tem que analisar, no meu entendimento, como isso pode refletir lá dentro. Não como reflete no Salazar. Rafa, eu entendi. Lá na sua casa. Eu entendi o que você está querendo dizer. Lá na sua casa, você não O meu ponto de vista é que contigo. nada do que ele falou pode refletir mal dentro do elenco. Nada do que ele falou. Não Não vi polêmica nenhuma. Oi, pro Benítez. Se ele falar que o elenco não... Se ele falar que o elenco é fraco... Você acha que virar e falar assim, o Salazar não se encaixa na nossa equipe. Os caras vão ficar jogando esses jogos que faltam aí? Eu falei, não se encaixa nesse sistema. Nesse sistema. Nesse sistema. Porque ele pôs o cara no corredor. O Benítez é um corredor. Ele é um cara que vai ficar indo e voltando. Ele é pra estar na Não estou discutindo o Benítez. Ele quer sete Não estou sistema, discutindo o Benítez com você, Só Salazar. para pôr o Benítez, será que vale a pena? Salazar, não estou discutindo o Benítez com você. Eu estou discutindo o todo. O Rogério, pro bem do Rogério, vai lá, toca o grupo lá, cuida do time. Tá muito dirigente. Com todo respeito. O Diniz... Eu sou um cara, a gente acompanha quantas coletivas há tantos anos, é um saco quando o cara vai lá pra coletiva e fica com aquele papo furado que todo mundo sabe que é mentira. Aí quando o cara vem e fala algo que explica o sistema é assim, o cara precisa fazer um corredor, tá? Aí por isso que ele não jogou. Nossa, mas olha o que ele falou do Benítez. Eu não tô falando do Benítez, eu estou falando quando o Rogério... Eu não tô falando do Benítez, cara. O outro ponto pra mim é simples, o Rogério não vendeu sonho, tá certo. O que eu falei aqui várias vezes, como a gente acha que o time não é bom, pega o boné e vai embora, velho. A gente quer sonho, bom. Se ele acha que o time não é bom, se ele, técnico, não acredita no time, entrega o boné e vai embora, É verdade. Ele acredita, mas até ele fala que o São Paulo vai ser campeão. Mas não precisa, ninguém tá pedindo pra falar. Você sai do céu ao inferno em um segundo também, filho. Esse time do São Paulo é pior que o time do Grêmio? Bom, tá lá embaixo o Grêmio também. Pior. É pior que o time do Inter? Não, é pior que o do Grêmio. O do Grêmio é inacreditável. É pior que o Ceará? É pior que o Inter? Muito pior que o Inter. É pior que o Ceará também. É pior que o Corinthians? Não. Que o Corinthians? Não, o São Paulo é pior, desculpa. O São Paulo é pior que o Corinthians. Apesar de ter ganhado o Corinthians. Então, assim, eu acho o seguinte. Eu não acho o time dá do pra São chegar Paulo com ruim. esse elenco, Eu não acho. ciente qual vai ser a situação financeira do São Paulo no ano que vem. É momento o cara de ir falar pra isso. coletiva e falar Silvestre, assim, não. Mas não tem que falar isso na Vai coletiva. ser difícil mesmo. Silvestre, Tá certo, vai ser Salazar, difícil. E não me chama de Silvestre. Foi um elogio a você. Foi um elogio. É o seguinte, Salazar. O que eu quero dizer é o seguinte, é pra se discutir Ele isso foi nesse perguntado momento. e respondeu, Sai na malandragem, filho. para, Sai na malandragem. Você vai pagar um incêndio com gasolina? Vamos perguntar pra ele. Qual foi a pergunta? Eu não posso dar lá da coletiva, mas enfim. Não ouvi a pergunta, mas ele Qual não foi a entra nesse pergunta? tema à toa. Ele foi perguntado sobre a situação do São Paulo. E ele tá, vai Eu ser vou te complicado falar. mesmo. A torcida tem que entender. Sincerão. Só não vendeu sonho, só isso. Não criticou elenco, não falou mal de jogador. Só não vendeu sonho. Pra falou mim, que o zero Benítez problema. Que esses caras não vão ganhar porcaria nenhuma, mas tá tudo E bem. olha que o Rogério tem histórico de conduzir elenco mal e tal, mas nessa questão aí, zero Tem problema. hora que você precisa ficar em silêncio. Lucas Mussetti está no estádio Urbano Caldeira. Chega com as informações desse duelo. Boa noite, Mussetti. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Noite de decisão
e de talvez o jogo mais importante do Santos no ano, porque enfrenta o Fortaleza logo mais às 7 da noite pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, para ficar muito perto de evitar o que seria o inédito rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos tem 42 pontos, se vencer o Fortaleza chega a 45. Não se livra matematicamente, mas fica muito perto da permanência na Série A. E para esse jogo fundamental, o técnico Fábio Carille escala o Santos com 5 atacantes. O Carille é conhecido por formar grandes defesas, mas hoje vai para o tudo ou nada para cima do Fortaleza. O Santos está escalado com João Paulo no gol, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Boza são os 3 zagueiros, Marcos Guilherme, o atacante 1, vai de ala pela direita, Lucas Braga, o atacante 2, vai de ala pela esquerda e apenas 2 no meio de campo, Vinícius Zanocelo e Felipe Jonathan. Na frente, outros 3 atacantes, Marinho, recuperado de desconforto muscular, Ângelo, de apenas 16 anos, e Diego Tardelli no comando do ataque. Além do retorno do Marinho, a novidade está no banco de reservas. Sandri está de volta depois de quase 8 meses de recuperação de uma cirurgia no joelho. Vai ganhar minutos aos poucos com o Carille. Ele que era titular absoluto, inclusive foi titular na final da Libertadores contra o Palmeiras. Em compensação, Madison, outro com desconforto muscular, não foi nem relacionado. E é um desfalque importante, já que o Madison, principalmente no ataque, vem sendo muito importante para o Santos. A partida de hoje também marca o reencontro do Santos com o Lucas Lima, que saiu muito mal daqui do Peixe para ir para o Palmeiras, não se firmou no rival. Hoje é reserva do Fortaleza, já entrou aqui para o aquecimento e foi super xingado pela torcida. Se entrar no segundo tempo vai ser ainda mais xingado. Uma motivação a mais para o torcedor do Santos gritar e gritar muito aqui na Vila para evitar o rebaixamento, Michele. Valeu, Mussete, muito bom. Tá lotada a Vila lá, você viu? A Vila tá o povão lá. Mussete tá na empolgação. O Mussete tá empolgadão. Muito bom, Mussete. E esse reencontro com o Lucas Lima, como que será que é, né, pro jogador, assim? Vão pegar no pé dele, claro que vão. O Lucas Lima não saiu bem do Santos. Agora, sobre a escalação que o Lucas Mussete trouxe pra gente, eu entendo o seguinte, o Carille precisava dar uma resposta, o time do Santos precisa dar uma resposta depois da atuação vergonhosa contra o Corinthians, né? O placar foi só 2-0, mas foi uma atuação vergonhosa e uma postura, que nem condiz com a história, com o tal do DNA do Santos. O Santos, dentro do Corinthians, não jogou com as linhas baixas. Agora, Salazar, mais do que colocar atacantes, que esses atacantes têm que dar resultado. A minha dúvida ali é o Felipe Jonathan. Porque a cobrança não é por atacantes, a cobrança é por um time ofensivo, um time que tem a reação, um time que mas que seja organizado, né? Não adianta ter 5 atacantes, vamos ver como é que isso vai ser. Foi o primeiro passo, Felipe Jonathan como meia, eu não sei, pode ser que dê super certo, mas é algo que eu quero ver. Eu só não sei, eu não acho que o Santos, eu acho que o Santos para mim já se livrou, tá? Não matematicamente, mas não acho que o Santos vai cair por causa da tabela dos outros adversários. Agora, o Fortaleza não é um time qualquer, né? Então, sair para fazer trocação com o Fortaleza pode ser talvez complicado. seja perigoso demais. Vamos ver. Sinto que o Carille está querendo dar uma resposta depois do que aconteceu na Neoquímica Arena. Vamos ver como é que isso vai sair na prática, né? Beleza. Já às 8 da noite, é o Corinthians que vai atuar pela 35ª rodada, hein? O adversário será o Ceará, no Castelão. E o José Paes conta pra gente tudo que está em jogo nesse confronto. Boa noite, José Paes. Boa noite, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, a bola rola lá na Arena Castelão para Ceará e Corinthians. Jogo importante aí da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ceará, que vem de 3 jogos sem perder, são 2 vitórias e um empate. Vitórias contra o Sport, contra o rival Fortaleza, um 4-0 acachapante. E também um empatezinho aí com o Atlético Goianiense. O Ceará, que é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro, tem 46 pontos. Vai pegar o Timão, que enfim entrou no G4 da competição, tem 53 pontos. Tem alguns desfalques aí, o professor Silvinho para essa partida de hoje. O Cantígio e o Juliano estão machucados e o Rony está suspenso. Vamos conferir aí, então, qual que é o provável Corinthians que entra em campo daqui a pouco lá em Fortaleza, lá na Arena Castelão. Na tela aí pra gente, diretor. Olha só, Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Gabriel, GP, Duqueiroz, Renato Augusto e Roger Guedes.
com o Jô no comando de ataque, Michele. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais de Corinthians, possíveis contratações, jogadores que o Corinthians não quer contratar, tem muita coisa para a gente conversar, viu? Agora eu volto contigo. É isso aí, José Paes. Fala você, Salazar, que eu tava... Não, escalação não tem muito o que falar, né, Michele? É o óbvio. Você não tem o Juliano, você não tem o Cantilho, o Rony também está suspenso. Eu não gosto do Gabriel como titular, não teria o Gabriel como titular, mas neste momento é óbvio que o Silvinho não vai fazer nenhuma alteração, principalmente depois da partida contra o Santos. Que outra opção ele teria dentro do elenco? Eu prefiro o Duqueiroz como primeiro volante. E aí você tiraria entendeu? E aí eu colocaria outro jogador para jogar ao lado do Renato. Você tá falando do GP? Não, do Gabriel, o volante, não o Gabriel Pereira. Volante. E o Gabriel GP, por que ele caiu de rendimento depois que renovou? O GP, por enquanto, eu manteria, porque o William está ganhando ritmo. O William, de novo, deve entrar no segundo tempo, mas é questão de tempo. Talvez no próximo jogo o William já seja titular e o GP encosta. Até aí nenhuma novidade. É natural, Michele. Natural, garoto novo. Garoto novo, entrou numa discussão, aumenta, exatamente. Não aumenta, fica no Corinthians, isso aí complicou ele. É natural, o Silvinho é inteligente para saber como lidar com isso. Cobrança vai ser proporcional. Mas vai chegar, já está chegando a hora de pegar, recolher, põe a bundinha no banco. Já pôs, aí voltou. Aí volta, vai trabalhando, esse é processo natural. É um jogo chave para o Corinthians. Exato, chave. O Silvinho está apanhando. Hoje ganha do Ceará, se ganha do Ceará, quem está falando... pegando no pé do Silvinho, começa a ter que engolir ele a seco. E não é só ganhar, tem que mudar a postura. O Corinthians fora de casa, além de não ter vencido nenhuma vez no segundo turno, a postura fora de casa é o que tem incomodado. Extremamente covarde fora de casa. É um time que tem média de 8 jogos fora de casa, 7 jogos fora de casa no segundo turno, tem média de 2 chutes e meio. É acreditar um pouco mais no próprio time. É isso que o Silvinho tem que acreditar no time, fora de casa. E os jogadores têm que ter atitude fora de casa. Chuta no gol, galera. Porque é a mesma escalação, dentro de casa vai todo mundo pra cima, fora de casa ninguém sai, aquele medo, aquela coisa. Tem que mudar a postura, não é só o resultado. Leva o walkie-talkie, os alto-falantes lá da Fiel Torcida. Walkie-talkie, meu Deus, agora ela entregou. Volta aqui que ele quer ficar me golgando. O torcedor e a diretoria corintiana já devem estar pensando na próxima temporada, né? 3 jogadores que brilharam com a camisa do Timão parece que estão livres no mercado. Conta quem são e existe chance de algum deles voltar mesmo? Estão livres sim, viu, Michele? Mas a chance, por enquanto, é 0 de um desses caras voltar para o Corinthians. O Corinthians, por enquanto, rechaçou aí trazer qualquer um desses 3 nomes que eu vou mostrar para vocês agora. Na tela aí pra gente, diretor, olha só. Dentinho, Romero e Paolo Guerreiro. Dentinho estava lá no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, teve o seu contrato encerrado, está livre no mercado, um jogador aí de 32 anos. Muita gente queria que ele voltasse agora para o Corinthians, mas o presidente do Willian Monteiro Alves já disse que essa é uma posição ali no elenco do Timão que não tem carência. Ali à beira, o lado de campo, hoje a gente tem o Roger Guedes fazendo essa função, tem o GP, o próprio Willian pode cair por ali também, tem o Mosquito, assim como o Romero. O Romero, viu, Michele, ele estava lá no São Lourenço, está sem contrato agora, São Lourenço da Argentina, e o Romero ele veio ver o jogo do Corinthians contra o Santos no último domingo lá na Neoquímica Arena, aí todo mundo já comentou, poxa, tá voltando aí o Romero. Mas é a mesma situação do Dentinho por enquanto. Ele é um jogador de beira de campo, por isso o Duílio disse que por enquanto nada do Romero voltar para o Corinthians. E o Guerreiro é um jogador de 37 anos que tem convivido com lesões e por isso que nesse momento ele foi descartado lá do Corinthians. Apesar de que hoje o Corinthians tem só o Jô ali para fazer a famosa centroavância, como gosta de dizer aí o Garrafa, mas é um jogador que já tem 37 anos, rodou bastante, tem um histórico de lesões recente, então por isso também nesse momento não vai voltar o Guerreiro, que marcou o gol do título mundial do Corinthians lá em 2012, diante do Chelsea. Só para complementar aí as informações, viu? A última vez que o Corinthians ganhou um jogo fora de casa, Michele, veja você, foi no primeiro turno contra o Grêmio, dia 28 de agosto, 1-0 para o Corinthians lá no sul do país. Faz tempo, hein, Mi? Volto contigo. Valeu, José Paes. Então vamos colocar aqui no telão os 3, o Romero, o Dentinho e o Guerreiro. Gente, o Guerreiro já tá muito tiozão. Eu não sei. Michele, não tem informação, não tem nenhuma possibilidade dos 3 serem contratados, tá? Isso é informação, apuração do que eu ouvi lá dentro. O José Paes explicou super bem. E eu concordo. Não sei o que o Garrafa pensa, eu, nesse quesito aí, estou com a diretoria do Corinthians. Não contrataria nenhum dos 3. Nem o Dentinho. Você já tem o Jô, que é um jogador com uma idade avançada. Você vai trazer outros jogadores também
podem até Só se fosse de graça. Podem até estar melhor fisicamente que o jogo, pode, mas não é o caso. Tem que buscar uma outra alternativa. E o Duílio disse que quer uma alternativa, que pretende contratar um centroavante. O Corinthians precisa de um Exato, jogador ele sabe que precisa, mas sabe que a solução não é o Guerreiro. E o Dentinho, outra coisa, ele nem é um centroavante. O Dentinho é um atacante. Eu ouvi isso de um diretor. O Dentinho nem joga na posição que a gente quer, que a gente precisa. E agora o Romero, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é informação. O Romero não volta para o Corinthians com essa diretoria que está aí. Esquece. O Romero, da maneira como ele saiu, puxa lá na memória. Esquece. A coisa não foi bacana lá dentro. Nem tudo a gente pode contar aqui no ar. O Romero, esquece. Não volta, não joga com essa diretoria. E digo mais para vocês. Sabe alguma coisa e não quer contar? E digo mais. Contar, né? A parte financeira, o que o Corinthians precisa pagar para o investidor que trouxe o Romero, nem foi quitado ainda. Quero saber o seguinte, a sacanagem foi do Corinthians com o Romero ou do Romero Não, o Corinthians não gostou da maneira como o Romero se comportou, entende que o Romero forçou uma saída, esperou o contrato acabar para sair de graça mesmo. Não foi bacana nas negociações, eu soube até de dirigente que levantou da mesa e saiu andando no meio do papo. Então, assim, esquece o Romero. Salazar, Romero também não é centroavante. Também não, esquece. Gente, olha, a Conmebol acabou de anunciar os 6 finalistas ao prêmio de melhor jogador da Libertadores. Vamos lá? Rony, Rafael Veiga e o Everton são os representantes do Palmeiras na disputa. Já pelo lado do Flamengo, os concorrentes são Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Que lado tá mais pesado, hein? A votação, a escolha, né? A votação é no site da patrocinadora do torneio. Quem que você vota? Gabigol. Depende da final, né? Não, sim. Tipo, se for hoje, né? O cara decidiu antes da final. Mas eu não posso... Eles mesmo decidem antes da final, mas... Querido, eu acabei de perguntar, se fosse hoje... Não poderia ter essa indelicadeza com a apresentadora do programa. É verdade, você queria me deixar no vácuo? Então você não responde, pronto. Espera a final. Você não responde, você não participa da brincadeira. Garrafa, você votaria no Gabigol? Gabigol. Olha, gente, parece mentira, mas não é. A final da Libertadores é daqui quantos dias, Salazar? Depois de amanhã. 2 dias, gente. Faltam 2 dias. Tá chegando e eu sei que a ansiedade tá 1000. Lá em casa a gente já se organizou. Vamos fazer comidas e acepipes e 1000 coisas. Você quer relembrar os últimos confrontos entre Palmeiras e Flamengo? José Paz mostra pra gente. De novembro de 2017, Allianz Parque, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dia, local e competição que marcaram a última vitória do Palmeiras diante do Flamengo. Com 2 gols do menino maluquinho Daverson, o Verdão superou o Fla para a alegria de quase 28 mil pessoas no Allianz. De lá pra cá, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram 9 vezes. Foram 5 vitórias pro time carioca e ainda 4 empates. Bora relembrar. Em 13 de junho de 2018, o Bertone recebeu o rubro-negro e o jogo terminou 1-1. Gols do William Bigode e do Tuller. 1-1 também foi o placar do encontro que rolou lá no dia 27 de outubro de 2018 no Maracanã. Marlos Moreno e Dudu marcaram. Estamos agora no amável domingo 1º de setembro de 2019. Na ocasião, o Flamengo massacrou o Palmeiras no Rio, 3-0, com direito a 2 gols do Gabigol e 1 do Arrascaeta. De novo, com 2 do Gabigol e 1 do Arrascaeta, o Mengão passeou para cima do Palestra lá no dia 1º de dezembro de 2019. Vitória acachapante no Allianz por 3-1. O Matheus Fernandes descontou para o Parmeira. Pelo BR do ano passado, o Patrick de Paula e o Pedro fizeram um golzinho cada no embate do turno que rolou aqui em Sampa.
No retorno daquele campeonato de 2020, melhor pro Fla, Luan contra IPP garantiram os 3 pontinhos ao mais querido. Pela Supercopa do Brasil, a gente teve talvez aí o encontro recente mais tenso entre as duas equipes. Depois de um 2-2 pegadíssimo no tempo normal, o Flamengo venceu o Palmeiras nos pênaltis e ficou com o título da Supercopa. Em maio desse ano, pela rodada 1 do Brasileirão, o Pedro deixou o dele no Maracanã e o Fla bateu o Verdão pela contagem mínima. A última vez que Palmeiras e Flamengo se encararam foi no dia 12 de setembro agora de 2021, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Com um show do Michael, o Malvadão ganhou a partida no Allianz por 3-1. O Michael fez 2, o Pedro fez 1 e o garoto Wesley marcou o golzinho de honra do Porto. Tá chegando a hora da decisão e mais um capítulo dessa rivalidade cheia de história vai ser escrito no próximo sábado, lá em Montevidéu. O Gui pulou o muro, tá do lado verde da Barra Funda. Diz aí, Gui, quais são as novidades do Palmeiras? Isso aí, Michele, boa noite novamente, né? Estamos aqui na frente do CT do Palmeiras, torcida do Verdão animadíssima, lotou aqui essa semana na saída do elenco para o Uruguai, que já está lá nos últimos preparativos para a grande final da Libertadores da América. E ó, o Portal UOL entrevistou o Felipe Melo, uma entrevista exclusiva com ele, e aí o volante, sempre muito polêmico, falou o seguinte para o torcedor do Palmeiras, ó: você, torcedor do Palmeiras, que não acredita que o Verdão consegue ganhar do Flamengo na final da Libertadores, sendo que é o atual campeão, pode escolher outra equipe para torcer. É sempre muito polêmico ele, né? E quem falou bastante também numa entrevista sensacional que está na Palmeiras TV no YouTube foi o Gagliotti. A entrevista tem 58 minutos mais ou menos. A gente separou um trecho muito bacana, ele contando a importância de participar várias vezes da Libertadores para conseguir conquistá-la. Quando nós fomos eliminados na Libertadores em 2017, eu dei uma entrevista e disse o seguinte: torcedor palmeirense, o Palmeiras vai conquistar novamente a Libertadores. É uma questão de tempo, porque nós vamos estar participando da Libertadores. E em algum momento nós vamos ganhar, e isso aconteceu. Então, nós tivemos em 16, 17, 18, 19, 20 e 21. São 6 anos consecutivos participando da Libertadores. É um fato inédito na história do Palmeiras. O que aconteceu em 2016? A gente saiu na fase de grupos. 17 nós saímos nas oitavas, mas tudo isso é aprendizado. Tudo isso é uma gotinha de experiência que vai pingando. É um conhecimento a mais, é algo que você precisa ajustar, é algo que a gente precisa evoluir. Mas o principal, estar disputando. Aí em 18 a gente ficou entre os 4, 19 nós perdemos para o Grêmio, em 20 nós conseguimos o título e em 21 nós estamos na final novamente. Então, se a gente pudesse imaginar que a gente estaria em 6 anos disputando a Libertadores, um clube que ficou praticamente 20 anos distante da Libertadores, é algo inimaginável. Excelente que o Gagliotti fez, não é? Eu quero saber como é que vai ser agora com a tia Leila no poder, porque uma coisa é você ter o suporte, né? Agora como é que faz? A patrocinadora se dirige à própria presidente, como que ela vai interferir? Ela já facilita sobre tudo, essa administração, mas ele está certo. Você tem que criar um time para se manter. Perdeu, tal, mas está de novo lá e vai ganhar. Uma hora ganha, como ganhou, daqui a pouco pode ganhar de novo. O objetivo da administração tem que ser esse, manter forte por longo período. Nessa
nessa hora não pode esquecer de alguém chamado Paulo Nobre. Sim. Esse é o cara que o torcedor palmeirense tem que reverenciar. Né? Claro, o Gagliotti deu uma sequência no trabalho, a Leila, que é hoje presidente, vamos aguardar o trabalho dela para a gente ver como é que vai ser, mas como investidor ajudou muito o Palmeiras, até aí tudo bem. Mas Paulo Nobre tirou o Palmeiras de um abismo, de um buraco, que deu a ele essa condição hoje de conseguir, ano a ano. Como mecena mesmo, né? Como mecena. E ele foi lá, esse pôs a mão no bolso mesmo. Esse pôs a mão no bolso mesmo. Ele não pôs a mão no bolso pensando em ter algum lucro, né? Ele fez por amor ao Palmeiras, o que é raríssimo, nem se deve fazer, mas é uma opção dele, o dinheiro dele, ele faz o que ele quiser. Ele recebeu fez, de volta, sem juros, aquela coisa toda. Tá tudo certo. Então esse cara, com todo respeito, Paulo com uma figura sensacional, ele tem uma parcela enorme nesse momento. E falando... ele que fez toda a base, a sustentação. Sim, isso, a partir dali que começa. Agora, falando sobre o VT, ficou muito claro, todo mundo sabe, o Palmeiras tem uma freguesia aí do Flamengo nos últimos tempos. Por isso que eu acho que esses jogos que passaram, Garrafa, vão ser fundamentais para o Palmeiras, para o Abel Ferreira. Entender, estudar, ver, analisar, para ver como ganhar do Flamengo. Porque o Flamengo sabe como ganhar do Palmeiras, isso está muito claro. O Flamengo tem um ligeiro favoritismo pela sua individualidade. Isso, ponto. Pela sua individualidade. Ele tem mais jogadores capazes. Mas o técnico do Palmeiras é melhor que o do Flamengo. Ele tem mais jogadores capazes. Ele tem a Libertadores. Não é quantos títulos. O Abel é mais... Um é mais estrategista. O Abel é estrategista na acepção da palavra, ele é o Renato não é. Apesar do Abel ter errado completamente o plano dele preparatório agora, aí, pré-final, se vencer vai ser só por causa da final mesmo, porque esse plano dele furou, né? Não furou. Se ele vencer, não furou, Salazar. Não, se vencer foi por causa do jogo, não foi por causa do plano, porque esse plano aí furou. O plano era para pretendia chegar na final assim, Salazar, chegou. O plano era para esse jogo. Não, tudo bem. Se ele vence, quer dizer que... Mas a preparação não foi bem feita. Placar. Você não tá aqui amanhã. Placar, tem que falar. 2-1 pro Flamengo. O Garrafa tá aqui amanhã, o Garrafa fala amanhã. Recadinhos do WhatsApp, pode rodar. Aqui do Cambuci, na minha opinião, deveria continuar do jeito que estava, porque vai aumentar a disputa por pênalti. Quero ganhar a minha caneca, hein, pessoal? Abraço. Fala, pessoal da Gazeta Esportiva. Eu gostava do Gol Fora, viu? Pra mim tinha cara de Libertadores. Um abraço. Michele, quero a caneca, viu? Boa noite, meu nome é Cleon César, sou de Guarulhos. Demorou pra acontecer isso, porque tem time que faz gol e fica segurando o joguinho atrás. Demorou, assim é bem melhor. Obrigado, uma boa tarde. Quero uma canequinha, hein? Tá bom, hoje eu tô meio muquirana, mas amanhã sai uma caneca, eu prometo. Você vê assim por causa do Flamengo? Não, então, hoje não é sexta-feira. Eu não posso vir de verde porque o cenário é verde, então foi a cor que a figurinista escolheu. Amanhã vem com outra cor. Porque eu tô torcendo pro azul, Palmeiras o Palmeiras na não final. tem a coisa da Itália, azul. Não, você para de querer jogar nossa apresentadora contra a galera contra a apresentadora. Você é um pelego. O senhor pare. O negócio Quem vai ser o nome do jogo pra você? É difícil, é muito trabalho de adivinhação, mas eu acho que não vai fugir daqueles... Bruno Henrique, Gabriel, acho que dificilmente vai ser um cara... O ano passado foi. Sim. O ano passado foi, é verdade. Qual treinador mais decisivo? Renato Gaúcho ou Abel? Eu acho o Abel melhor, mais estrategista do que o... Por exemplo, aquela questão que ele fez com o Atlético, colocou 3 volantes no primeiro jogo contra o Atlético, no segundo tempo jogou no segundo jogo. O Abel foi diferente, ele é melhor nesse ponto. O Abel é um bom técnico, mas é um técnico ainda em estado de formação. Enquete, como que você avalia a decisão da Conmebol de acabar com o gol qualificado fora de casa? A maioria respondeu que demorou. Quase 60% dos votos, né? Legal, pessoal. Olha, valeu, Garrafa. Obrigada, Salazar. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Estou te esperando, hein? Que agora é com o Jornal da Gazeta. Beijo. Tchau. Valeu.